Ningtian ficou conhecido no continente como um imprestável, mas de alguma forma ele conquistou a bela Imperatriz Lu e planejava se casar. A história começa no continente Tianshuan. Hoje é o dia do casamento da Imperatriz do clã Demônio Celestial. Nesse momento muitas pessoas se reuniram no palácio e gritaram alto que a cerimônia de casamento estava quase começando. Então os convidados foram convidados a sentar nos seus lugares. Uma das pessoas cumprimentou um homem chamado Zhang e falou sobre como estava feliz em vê-los. Zhang cumprimentou o mestre Liu e também disse que estava feliz em vê-lo. Nesse momento os convidados foram educadamente convidados a entrar. Algum tempo depois o príncipe do reino Dong chamado Lin Ziuyao entrou no palácio. O servo que chegou a Lin se dirigiu a ele como o terceiro príncipe e educadamente pediu que ele se sentasse à mesa VIP. Um jovem depois de ver o olho de Lin perguntou se este era o terceiro príncipe. Depois disso ele então notou que Lin era muito talentoso. O carinha acrescentou que tinha ouvido falar que Lin já era um mestre da terra em uma idade tão jovem. Mas seu amigo respondeu que apesar de tudo isso Lin ainda estava longe de cultivar no nível da Imperatriz do clã Demônio Celestial. No continente Tianshuan existem vários níveis de cultivo de guerreiros, entre os quais estavam o nível guerreiro das trevas, o nível espiritual, o nível do Rei da Terra, o Rei Celestial, os Celestiais, assim como os níveis do Imperador Divino, semideuses e o nível de deuses. O homem começou a contar que Lin é muito melhor que Ningtan. Eles se referem ao nosso personagem principal Ning como um perdedor porque ele estuda aqui há 3 anos e ainda é um guerreiro de uma estrela. Além disso, esse jovem relatou que não conseguia entender por que a Imperatriz, que é dotada de beleza e poder, escolheu Ningtian como seu marido. Ao ouvir isso, o cara ficou azul de horror e disse para aquele rapaz manter a voz baixa e não ousar criticar o marido da Imperatriz se ele quisesse continuar vivo. Enquanto isso, nosso personagem principal Ning estava na residência da Imperatriz. Ele sentou de cabeça baixa e disse que nunca teria pensado que um dia se tornaria um viajante do tempo e acabaria no mundo dos cultivadores. Hoje Ning era um seguidor do clã demoníaco celestial que tinha um cultivo de nível guerreiro de uma estrela. Ele levantou a cabeça e se perguntou em voz alta por que depois de 3 anos de treinamento no clã ele ainda era um guerreiro de uma estrela. Nosso herói também se perguntou se ele era um fracasso absoluto. Em seguida, olhando para sua roupa, ele notou que um perdedor como ele iria se casar com a Imperatriz hoje. O protagonista também ficou surpreso que seu look estava bem estiloso e então começou a se perguntar se era normal mesmo. Neste momento, uma mulher se aproximou do quarto e perguntou se o protagonista havia acordado. Essa garota era a Imperatriz do clã Demônio Celestial e seu nome é Lu. Nesse momento, a Imperatriz anunciou que iria direto ao ponto. Ela explica que Ning deveria saber que este casamento é apenas um disfarce. Quando o protagonista ouviu isso, ele fez um som de surpresa. Em seguida, uma gota de suor frio rolou por seu rosto. Lu acrescentou que seria cruel se Ning ousasse ter algum pensamento obsceno. Ning notou que ele era tão patético que até mesmo seu casamento era falso. De repente, uma placa apareceu na frente dos olhos de Ning e estava escrito parabéns ao usuário por conectar o sistema. Nesse momento, o coração do protagonista começou a bater devagar e isso irritou a Imperatriz do clã Demônio porque Ning não tinha respondido ela. Enquanto isso, o protagonista baixou a cabeça e pensou consigo mesmo que graças ao sistema agora ele é capaz de lidar com esse status nojento e mudar seu destino. Ning permaneceu em silêncio ignorando a Imperatriz. Logo depois ele começou a se voltar para o sistema e pediu que ele explicasse como usá-lo. Então Ning começou a chamar o sistema novamente e pedir que ele não desaparecesse, mas o sistema era silencioso. Enquanto isso, Lu perguntou mais uma vez se ele a tinha ouvido, mas o protagonista estava tão focado no sistema que acabou gritando para a Imperatriz calar a boca. Lu esbugalhou os olhos em choque e um segundo depois começou a liberar correntes poderosas dela. Simplesmente era uma energia de raiva. Em seguida perguntou o que Ning tinha acabado de dizer. Nesse momento a energia da Imperatriz Lu começou a explodir. O protagonista olhando para todo esse horror congelou e percebeu que estava acabado, pois ele estava tão perdido que esqueceu completamente que a Imperatriz ainda estava aqui. Ning também entendia que se esse olhar de Imperatriz Lu quisesse estrangulá-lo seria fácil. Então o prota sorriu nervosamente e começou a relatar com uma voz incerta o que havia dito. No mesmo momento uma placa do sistema marrom apareceu na frente dos olhos dele parabenizando por completar o primeiro choque. Então o sistema também informou que como recompensa ele recebeu uma habilidade de supressão de aura. Isso significa que ele pode suprimir o poder do inimigo e impossibilitá-lo de usar aura por 3 horas. O protagonista depois de ler isso ficou surpreso que este sistema funciona assim.
Ele pensou que ainda assim precisa ter calma porque a imperatriz ainda tem um status superior a ele. Ning também chamou a atenção para o fato de que a imperatriz iria ter um falso casamento com ele. Então Ning Khazar olhou para a imperatriz Lu irritada. E em particular presumiu que deveria ver algo que essa mulher queria. Nesse caso ele decidiu que essa imperatriz não se livraria dele tão facilmente, pelo menos não antes dela conseguir o que queria. Nesse momento o protagonista sorridente decidiu por si mesmo que poderia definitivamente aproveitar esse período de tempo para receber mais recompensas. Então ele caminhou até a imperatriz Lu e acariciando sua bochecha com a palma da mão disse que ele seria seu marido. Assim que Ning proferiu essas palavras o sistema imediatamente piscou um sinal parabenizando por completar o choque da complexidade habitual. O sistema também informou que como recompensa ele recebeu uma pílula sanguinária com energia de Kai. Essa pílula restaura o trabalho dos meridianos e restaura a condição física. Depois de ler isso Ning concluiu que tudo acontecia como ele pensava. Em seguida ele decidiu dar continuidade nos seus planos. Com uma leve animação em sua voz ele pediu para impressionar Lu como os casais costumam fazer. A imperatriz não esperava escutar isso e imediatamente ficou vermelha. Logo o protagonista recebeu uma notificação do sistema parabenizando por completar um novo tipo de dificuldade média. O sistema também informou que a pílula sanguinária foi tomada automaticamente. Além disso o sistema também informou que 9 meridianos do prota haviam sido restaurados e o despertar do cultivo divino de 10 vezes também havia sido feito. No mesmo momento o protagonista começou a ser coberto com poderosos fluxos de energia. O sistema começou a relatar que Ning absorvia 10 vezes mais unidades de energia por segundo e as artes marciais foram melhoradas 10 vezes. Habilidades de cultivo também foram aumentadas 10 vezes. O protagonista pensou que agora ele não era mais um perdedor. Enquanto Ning atribua fluxos de energia poderosa, a imperatriz virou ao jovem com voz arrepiante e perguntou sobre seu último desejo. Depois disso Lu segurou sua palma na frente dela e atacou Ning. O jovem imediatamente voou contra a parede, depois ela correu em sua direção e se sentou sobre ele. Pegando as roupas em seu peito com a mão ela disse em uma voz severa para Ning fazer seu último desejo. O protagonista abriu a boca horrorizado e ficou coberto de gotas de suor frio. Ele percebeu que a imperatriz realmente acabaria com a vida dele. Então o jovem se dirigiu confiantemente ao sistema em sua mente e pediu para ativar a supressão de poder. De repente a garota congelou e viu sua energia começar a se transformar em pequenos fluxos. Lu começou a se perguntar em choque por que sua aura estava assim. Alguns segundos depois a imperatriz foi perdendo sua força e ela começou a cair se perguntando por que sua aura não estava funcionando. Nosso herói ficou tenso e depois respirou aliviado concluindo que deu tudo certo. O protagonista percebeu que as recompensas do sistema estavam funcionando mesmo e agora ele só tem 3 horas. Ning acredita que mesmo que ele escapasse não chegaria longe. Então por esse motivo ele fez algo. 3 horas depois Ning estava apenas com um roupão e foi até a janela. Ele disse em voz alta que o que foi feito foi feito. Então era tarde demais para a imperatriz tentar algo. Em seguida se virando para a imperatriz ele questionou se ainda era útil para ela. Lu vestindo suas roupas baixou a cabeça e disse a Ning para ir ao palácio à noite para o casamento deles. Ouvindo isso os olhos de Ning se esbugalharam. Logo a imperatriz depois de terminar com suas roupas deixou a sala em silêncio. Protagonista ainda surpreso a seguiu com um olhar silencioso. Depois ele respirou aliviado e notou que agora não havia dúvida de que a imperatriz Lu precisava dele. Ning também concluiu que ele era realmente louco por tratar a imperatriz assim. No mesmo seguinte o sistema apareceu na frente dos olhos dele e o parabenizou. Em seguida foi escrito sobre a tarefa concluída chamada choque. O sistema informou que ele recebeu 10 anos de cultivo. Ning paralisou e uma aura poderosa começou a permear por ele. O sistema neste momento informou que o nível dos usuários havia sido atualizado para guerreiro de 2 estrelas. Em seguida ele subiu para guerreiro de 3 estrelas e depois para 4 estrelas. Aos poucos o protagonista começou a perceber em sua mente que o nível de cultivo que levaria 10 anos para ser alcançado foi alcançado em questão de segundos. Ning se alegrou porque sua força estava aumentando. 1 hora depois nosso herói recebeu uma notificação do sistema de que o usuário estava cultivando e o nível havia sido elevado para um guerreiro de 6 estrelas. O sistema então piscou outra notificação de que o painel do sistema está ativado e ele pode visualizar uma lista de seus pertences. Ning encharcado de suor sorriu ao notar que sua elevação estava completa. Depois disso ele abriu o painel do sistema do usuário onde seu nome foi escrito. Foi relatado no painel do sistema do usuário que
No momento Ning tem a força de um guerreiro das trevas de 6 estrelas, seus indicadores físicos são normais e suas habilidades estão faltando. Além de tudo isso foi relatado no painel do sistema de usuários que ele tem um método de cultivo 10 vezes maior. Ning se sentou em uma confortável posição de meditação e começou a liberar correntes de sua aura poderosa. Então o herói perguntou novamente sobre seus indicadores físicos divinos, mas o sistema ficou em silêncio. Ning então sorriu e disse que havia esquecido que o sistema não queria respondê-lo com confiança. Em seguida, olhando para longe, ele disse que iria contra-atacar este mundo de qualquer maneira. Lançando um olhar de seus olhos ardentes para os finos fluxos de brilhantes em sua mão, ele disse com um sorriso em seu rosto que não importava o quão patético era, porque agora com 19 anos tudo ia mudar. Ele se levantou do chão e foi para fora dizendo que como sua esposa era a imperatriz, ele mostraria a todos que era forte o suficiente capaz de se tornar o chefe deste mundo. Depois de um tempo já era noite e uma cerimônia de casamento estava acontecendo no Palácio Demoníaco Celestial. Uma das pessoas anunciou que 8 líderes do clã Demoníaco Celestial haviam se reunido aqui. Logo a Imperatriz Lu estava andando em seu traje de casamento e as servas andavam ao seu redor espalhando pétalas de rosas. Os convidados da cerimônia de casamento suspiraram de admiração e se perguntaram em voz alta se essa pressão espiritual era de uma pessoa que cultiva no nível do reino do Imperador Celestial. Enquanto isso, a Imperatriz avançou com uma expressão severa, ignorando completamente as palavras dos convidados. Um deles até disse que suas pernas estavam tremendo e o outro disse que Lu realmente merecia ser a Imperatriz porque lhe deram beleza e força. Nesse momento, o terceiro príncipe Lin já havia ficado vermelho com a quantidade de álcool que já havia bebido. Ele pensou consigo mesmo que a Imperatriz Lu era realmente digna de sua reputação. No entanto, Lin lamentou o fato da Imperatriz estar casando com um homem como Ning. O terceiro príncipe estava triste. Um homem se aproximou dizendo que tinha ouvido que ele admirava a Imperatriz Lu secretamente há muito tempo. O homem sorriu e acrescentou que em sua opinião apenas Lin era digno da Imperatriz. Esse homem se chamava Quan e ele era mestre do clã Quan Shu e tinha um cultivo do reino do Rei da Terra. Quan continuou a dizer ao terceiro príncipe Lin que se fosse ele não deixaria Ning se casar com a Imperatriz. Lin, ouvindo todas essas palavras de Quan, tremeu de raiva. Ele então abruptamente bebeu uma bebida alcoólica de seu copo e perguntou Quan sobre como ele poderia interferir. Batendo os pratos alto na mesa, o terceiro príncipe fez uma expressão terrível quando pensou que realmente queria ver esse perdedor Ning. Nesse momento um idoso gritava alto e alegremente que a Imperatriz havia chegado. Então esse homem começou a gritar que seu marido deveria entrar agora. Os convidados nas mesas imediatamente começaram a sussurrar. Um desses convidados informou aos outros que tinha ouvido que o noivo da Imperatriz Lu tinha uma classificação baixa. Outro convidado disse que Ning tinha o nível de cultivo de apenas um guerreiro de 1 estrela. O terceiro convidado acrescentou em uma voz insatisfeita que além da aparência de Ning ele não era notável. De repente o idoso corou de alegria e gritou que o noivo estava chegando, mas quando os convidados deram uma olhada no lugar onde Ning deveria estar, não havia ninguém lá. Então os convidados imediatamente começaram a fazer perguntas sobre por que esse perdedor não estava aqui e como ele ousou se atrasar para a cerimônia. Um segundo depois, o protagonista, coberto de suor, entrou no palácio e gritou em uma voz cansado de correr que ele estava chegando. Ning acrescentou que ninguém o havia avisado que o palácio ficava a 10.000 metros do local onde ele morava. E foi por isso que o jovem teve que correr o mais rápido que pôde. Nesse momento ele notou que felizmente seu cultivo havia melhorado, porque senão ele não teria chegado ao palácio nem em um dia. Em seguida nosso herói sorriu animado e pediu desculpas aos convidados por estarem atrasados. Ning também contou que essa é a primeira vez que ele está casando e por isso não tem experiência. Então o jovem pede que o perdoe. Ao ouvir isso, os convidados ficaram azuis de choque, repetindo silenciosamente as palavras de Ning sobre ele estar se casando pela primeira vez. Então os convidados começaram a se perguntar se Ning tinha algum sentimento de vergonha. Um convidado até se lembrou que tinha ouvido falar que Ning estava apenas trabalhando para o benefício do clã demoníaco celestial e o jovem não tinha jeito. De repente o terceiro príncipe Lin saiu de seu assento e gritou com uma voz furiosa sobre o quão irresponsável isso era. Lin ficou ainda mais irritado e gritou que Ning tinha feito a Imperatriz Lu esperar tanto tempo e ainda estava procurando uma desculpa. O
Protagonista passou pelo príncipe e perguntou se ele estava bem da cabeça para estar gritando durante o seu casamento. Depois disso, Ning ordena rigorosamente que o terceiro príncipe fique calado para o casamento continuar. Ao ouvir isso, os convidados congelaram em choque e abriram a boca violentamente discutindo sobre Ning. O protagonista logo recebeu uma notificação do sistema de que havia chocado o terceiro príncipe Lin e várias outras pessoas. Essas pessoas falaram sobre como era triste que a Imperatriz Lu estivesse se casando com um perdedor desses. Outra pessoa disse que isso não poderia ser verdade. Ning recebeu uma notificação do sistema de que chocou o Senhor da Luz, que falou que a Imperatriz não chegava perto dos homens. Nesse momento, o terceiro príncipe gritou que Ning era inadequado e ele tinha enlouquecido. Quan cuspiu todo o álcool de sua boca com choque. Logo, Ning recebeu uma notificação do sistema de que ele havia chocado o líder do clã Quan Shu e em seguida várias outras das mesmas notificações com os nomes de outras pessoas chegaram. Imediatamente o sistema parabenizou o protagonista por completar o choque de todos os convidados. Depois disso, o sistema relatou que Ning foi recompensado com uma habilidade de arte marcial da Terra chamada Palma dos Demônios Celestiais, e seu conhecimento de artes marciais agora foi acelerado 10 vezes. Enquanto Ning continuou a chocar os convidados, ele também recebeu uma notificação de que essa habilidade chamada Palma dos Demônios Celestiais havia sido ativada. Nosso herói abriu um largo sorriso e concluiu para si mesmo que o local do casamento era definitivamente apenas o maior tesouro. Porque até mesmo a habilidade chamada Palma dos Demônios Celestiais foi instantaneamente estudada. Enquanto isso, o terceiro príncipe olhou para Ning e se perguntou se o prota era realmente mais bonito que ele. Lin concluiu para si mesmo que em termos de força ele poderia facilmente derrotar Ning. De repente, Lin bateu seu punho na mesa e em seguida apontou o dedo indicador para Ning, dizendo para ele parar agora. O terceiro príncipe gritou alto que queria defender a dignidade da Imperatriz Lu e desafiou o protagonista para um duelo. Ainda respirando forte devido à raiva, ele perguntou a Ning se ele aceitava o desafio. Nesse momento, um dos convidados imediatamente começou a falar que em termos de força o príncipe Lyn é o mais destacado da geração mais jovem. O homem também notou que Lin provavelmente não queria este casamento. A moça ao lado sorriu e disse que ninguém imaginava que Lu escolheria um homem tão diferente dela como seu companheiro. Depois um homem imediatamente riu e gritou que o cultivador do reino do rei da terra derrotaria rapidamente este guerreiro de uma estrela. Enquanto isso, o terceiro príncipe continuou apontando para Ning com o dedo indicador e gritando que poderia usar apenas metade de sua força. Lin acrescentou que o protagonista deveria aceitar se realmente fosse homem. Nesse momento, a Imperatriz Lu olhou para Ning atentamente. Ela pensou consigo mesmo que o príncipe Lin, mesmo lutando com metade do seu poder, derrotaria facilmente Ning. Terceiro príncipe acreditava que se o protagonista concordasse, ele seria capaz de aproveitar a chance de se exibir na frente da Imperatriz. As pessoas continuam falam que mesmo com metade do poder o terceiro príncipe é muito mais forte do que uma pessoa comum. De repente nosso herói continuou sorrindo e anunciou que estava aceitando o duelo do príncipe Lin. Ning decidiu que usaria isso para chocar as pessoas mais fortes aqui. Logo o terceiro príncipe sorriu com as palavras de Ning e pensou que aparentemente ele estava cansado de viver. Então o príncipe Lin começou a dizer que mesmo que usasse metade de sua força seria o suficiente para se livrar. Em seguida Lin começou a encher sua mão de energia roxa brilhante e pediu para Ning lhe mostrar o quão virtuoso ele era para ser digno da Imperatriz. Os convidados começaram a apoiar Lin e gritar que as palavras do príncipe faziam sentido. Outro convidado começou a gritar que a Imperatriz deve se casar com alguém poderoso como o príncipe Lin. De repente o personagem principal começou a caminhar em direção ao terceiro príncipe com um sorriso no rosto, pensando para si mesmo que Lin estava se esforçando tanto. Então acrescentou em voz alta que o príncipe deveria ser responsável pelas consequências que terá. Quando Ning Tian se aproximou do terceiro príncipe, ele educadamente estendeu a mão para frente e disse a Lin para começar primeiro, já que ele é um convidado de terras distantes. O príncipe soltou uma gargalhada alta e então gritou que se atacasse primeiro se tornaria motivo de chacota para todos porque a luta acabaria. Então ele abriu um sorriso malicioso e disse que preferia ceder a honra do protagonista começar. Ning concordou e disse que faria como ele quisesse. Depois disso nosso herói imediatamente entrou em uma postura de luta e começou a liberar correntes de sua aura brilhante. Vendo tudo isso, o terceiro príncipe ficou indignado e disse que Ning tinha uma postura fraca. Logo o prota estava completamente coberto com sua energia brilhante e explodiu como fogo. Enquanto isso, o primeiro ancião do clã demoníaco celestial imediatamente disse com uma voz indignada que era uma pena que o poder dos clãs que vinha se acumulando por tantos anos fosse destruído por um tolo como Ning.
O segundo ancião do clã demoníaco celestial deu um tapa na testa com a palma da mão e começou a dizer que o jovem era tão instável que caiu em provocação por causa de algumas palavras. Então esse segundo ancião se perguntou em voz alta por que a Imperatriz Lu não estava fazendo nada em relação a essa luta. Isso incomodou o segundo ancião. De repente a silhueta de um dragão se formou a partir da energia de Ning. O jovem se preparou para o ataque e de pé em uma pose de luta relatou que sua habilidade de palma não era particularmente não boa, mas com uma luz dourada brilhante ele correu em direção ao terceiro príncipe gritando que essa habilidade é suficiente para esmagá-lo. Lin estava na frente dele e não se mexeu de jeito nenhum. Ning segurou a palma da mão na frente dele e soltou pequenos e brilhantes bolas roxas de sua energia em direção ao príncipe. Logo Lin soltou uma risada e começou a falar sobre essa habilidade de Ning a chamando de estúpida. Mas de repente a energia roxa brilhante começou a se transformar em palmas roxas e gradualmente se aproximou do terceiro príncipe. Quando o ataque palma do demônio celestial quase tocou o príncipe, ele tentou dizer com confiança que esse ataque nem o abalaria. No entanto, um segundo depois o príncipe gritou horrorizado e encheu os olhos em choque. Sem entender o que estava acontecendo, gotas de suor frio começaram a fluir no rosto do príncipe. Nesse momento o primeiro ancião do clã demônio celestial gritou em choque perguntando se esse ataque era a palma de um demônio celestial. O segundo ancião gritou em choque porque nem poderia usar esse tipo de habilidade. Logo o terceiro príncipe gritou e estendeu as mãos na frente dele tentando conter o poder. Lin tentou se convencer de que Ning era apenas um guerreiro e ele também não entendia de forma alguma como o jovem poderia usar a habilidade do Rei da Terra. Nesse momento o príncipe percebeu que tinha que retirar o lacre. Ele continuou a tentar remover o selo por um tempo, mas nada aconteceu. Então ele encheu os olhos de horror perguntando por que não estava dando certo. Depois de olhar para a Imperatriz Lu, ele percebeu que ela estava ajudando o protagonista. Lu direcionou um fino fluxo de sua energia vermelha brilhante em direção ao terceiro príncipe, que imediatamente se transformou em correntes de energia e abruptamente o algemou. Lin congelou abruptamente por um segundo e depois caiu no chão. Ele não entendia por que a Imperatriz Lu estava ajudando Ning. Em seguida o príncipe, se contorcendo bruscamente de dor, disse que Ning era apenas um perdedor. Depois ele se perguntou como Ning foi capaz de derrotá-lo. Um certo período de tempo se passou e os convidados começaram a discutir o incidente de forma violenta. Alguns deles ficaram surpresos que o perdedor Ning tinha realmente derrotado o terceiro príncipe. Outros convidados se perguntaram em choque o que havia acontecido. Eles ficaram surpresos que o terceiro príncipe foi realmente derrotado. Nesse momento Lin estava apoiado em uma coluna quebrada manchada de líquido vermelho. Alguns convidados começaram a falar sobre como parece que Ning usou uma habilidade chamada Palma do Céu. Um dos convidados levantou-se de seu assento e gritou alto que era uma habilidade de artes marciais do demônio celestial. Os outros dois jovens encheram os olhos em choque e se perguntaram em voz alta como isso era possível e como Ning havia aprendido essa habilidade. Logo o primeiro ancião do clã demônio celestial foi subitamente coberto e gotas de suor frio e gritou alto como isso era possível. O segundo ancião olhou horrorizado para o que estava acontecendo e falou com uma voz incerta que parecia que Ning realmente derrotou o terceiro príncipe. Ele ficou surpreso que Ning não os tivesse destruído também. Enquanto isso, a Imperatriz estava se perguntando em particular se o protagonista era a chave para os manuscritos demoníacos celestiais que ela tanto queria. Lu percebeu que mais cedo foi ele que fez a aura dela desaparecer. Naquele momento Nin imediatamente recebeu uma notificação do sistema de que ele havia chocado a Imperatriz junto com os anciãos e várias outras pessoas. Logo uma série de choques havia começado e Nin recebeu numerosas notificações do sistema. O jovem Ryu estava feliz que ele havia alcançado o efeito desejado. De repente o sistema relatou que como recompensa ele recebeu uma habilidade chamada Físico Encantador. Nin, vendo isso, sorriu feliz dizendo que era uma grande recompensa. O sistema também explicou para manter a habilidade também chamada Charme Infinito. Então Ning imediatamente usou a habilidade decisivamente e a atitude dos convidados mudou instantaneamente. As garotas ficaram maravilhadas com o charme do personagem principal e imediatamente coraram de vergonha. Elas começaram a falar sobre como Ning de repente havia se tornado tão bonito. Outra garota confusa começou a falar com uma voz de paquera sobre seu coração batendo tão rápido. O protagonista ficou azul de horror e começou a recorrer ao sistema simultaneamente perguntando o que ele estava fazendo. Depois de pensar um pouco, nosso herói lançou um olhar para a Imperatriz Lu e começou a se perguntar interiormente por que ela não reagiu à sua habilidade de encanto.
Ele achou que poderia ser que a imperatriz não fosse afetada por seu charme. Depois disso Ning ouviu uma pergunta incerta e lançou um olhar na direção do terceiro príncipe. Lin começou a gritar alto perguntando por que ninguém mais estava falando sobre Ning ser um perdedor. Nosso personagem principal sorriu e então fechou os olhos relatando que ele era realmente um perdedor. Ouvindo as palavras de Ning e seu sorriso em seu rosto, os convidados imediatamente congelaram e sussurraram alto. Um dos convidados imediatamente perguntou se ele realmente se considera um perdedor. Logo outro convidado se perguntou em choque se Ning realmente havia enlouquecido. O protagonista cruzou as mãos atrás das costas e saiu do palácio dizendo que se um cultivador não pode alcançar sucesso instantâneo, então parou abruptamente e virando ligeiramente para trás perguntou em voz alta se isso não era um perdedor. Logo um jovem se levantou abruptamente coberto de gotas de suor frio e perguntou em choque como era difícil subir ao topo em um degrau e quantas pessoas eram capazes de fazer isso. Então outro jovem começou a questionar se ele achava que os santos filhos e príncipes eram coisas inúteis. Nin sorriu e falou sobre como o mundo é enorme. Como as pessoas são escassas, ele acrescentou que deveria haver pessoas fortes o suficiente no mundo que pudessem levantar do chão para os céus, mover mares e montanhas, desdobrar nuvens e causar chuva, capazes de qualquer coisa. Nin confiante disse que preferia conhecer seu lugar. Nesse momento os jovens estão orgulhosos de suas pequenas conquistas e Ning também disse que em sua opinião esses jovens não são nada além de gênios autoproclamados. Ao ouvir essas palavras os convidados imediatamente gritaram. O primeiro ancião do clã demoníaco celestial relatou que enquanto Nin não pudesse alcançar o céu em um passo ele era inútil. Logo o segundo ancião gritou horrorizado que os filhos de santos e príncipes eram sim tratados como gênios e não apenas proclamados. O segundo ancião também gritou que essa palavra do protagonista quebraria os corações dos príncipes e filhos de santo, e eles mesmos simplesmente ficariam enlouquecidos com tal coisa. Os convidados falaram sobre como Ning era apenas um faz-tudo. Nesse momento Ning ficou no meio do palácio demoníaco celestial e soltou correntes roxas de sua aura. Logo o primeiro ancião do clã demônio celestial se dirigiu intensamente a ele e perguntou onde Ning havia dominado a habilidade chamada Palma da Mão do Demônio. Em particular o primeiro ancião tinha medo de que Ning continuasse a falar e quebrasse os corações dos santos filhos e dos príncipes. Enquanto isso nosso personagem principal manteve uma expressão completamente imperturbável e anunciou que ele tinha dominado essa habilidade no pavilhão do Buda. Nin sabia que ele não poderia dizer a essas pessoas sobre o sistema. Ao ouvir isso o primeiro ancião arranhou o queixo pensativamente notando em voz alta que o pavilhão realmente pertence ao demônio celestial. Então o primeiro ancião perguntou sobre quanto tempo o jovem levou para dominar a habilidade chamada Palma do Demônio Celestial. O protagonista imediatamente pensou nisso e começou a desenhar as palavras que ele precisava. Quando Ning ia falar o ancião o interrompeu e perguntou se foi em um ano, mas Ning concluiu em particular que se ele dissesse que levou um minuto seria demais. Sendo assim ele decidiu em sua mente que seria melhor nomear um período mais longo. Em seguida o protagonista colocou uma expressão séria e segurou seu dedo indicador à sua frente, informando que ele levou apenas um dia para dominar essa habilidade. As pessoas ouviram que ele tinha feito isso em apenas um dia e rapidamente todos os convidados, filhos de santo, príncipes e anciãos abruptamente se levantaram e gritaram alto. Alguns convidados questionam como isso era possível, enquanto outros perguntaram sobre um dia. Mas logo um idoso gritou alto que não tinha jeito porque era absolutamente impossível. O protagonista ouvindo todos esses gritos ficou coberto de gotas de suor frio e arranhou a bochecha com o dedo. O jovem se perguntou por que eles estavam surpresos com um dia se na verdade ele não chegou a levar um minuto. Depois disso o primeiro ancião correu em direção a Nin gritando alto ao longo do caminho que era muito difícil praticar essa habilidade porque as pessoas comuns eram improváveis de ser capazes de praticá-la com sucesso mesmo depois de toda a sua vida. Logo o primeiro ancião notou que até os incrivelmente talentosos como a imperatriz levou 3 dias para fazer isso. Em seguida o primeiro ancião se aproximou de Ning e o agarrou pelos ombros gritando que seu clã finalmente tinha um seguidor que era capaz o suficiente para competir com a imperatriz Lu. Imediatamente outros jovens filhos celestiais e príncipes derramaram lágrimas. Neste momento eles começaram a lembrar aos outros convidados que apenas um segundo atrás o prota não conseguia chegar ao céu e ninguém ousava dizer que ele era um gênio, mas agora Nin tinha dominado uma habilidade muito difícil em apenas um dia. Outro jovem notou que Nin de fato é um gênio entre os gênios. Kua nesse momento continuou silenciosamente bebendo seu álcool com os olhos esbugalhados e não disse uma palavra.
Logo um sinal do sistema apareceu na frente dos olhos de Ning com uma notificação de que o jovem havia chocado os anciãos do clã demoníaco celestial e ganhou uma recompensa. Ele ganhou 1000 aura de cultivo. Ning sorriu percebendo que um grande volume de aura encheu seu corpo. Nesse momento o primeiro ancião do demônio celestial clã baixou a cabeça enxugando suas lágrimas. Ele começou a falar trêmulo que não poderia mais ser adiado. Nesse momento um velho gritou alto que tinha chegado a hora e... O homem ao seu lado imediatamente começou a tocar trompete. Um homem idoso começou a gritar que os recém-casados estavam se curvando ao céu e à terra. A imperatriz caminhou para frente e os convidados atrás deles estavam discutindo em voz alta como a aparência da imperatriz Lu parecia ainda mais bonita. Nesse momento muitos convidados concordaram que Ning e a imperatriz Lu eram um casal encantador. Um jovem convidado começou a bater palmas mãos e alegremente falando sobre como um homem bonito e uma mulher bonita são uma união criada pelo céu. O protagonista acenou e sorriu silenciosamente observando que ele tinha acabado de ser um perdedor e agora ele e a imperatriz haviam se tornado um casal perfeito aos olhos do público. Enquanto as palavras de casamento estavam sendo ditas, a imperatriz abaixou a cabeça olhando com severidade e dizendo mentalmente que esperava que tudo fosse como a estátua do demônio dizia. Se casando ela teria acesso ao manuscrito. Acontece que alguns meses atrás em uma noite no clã Demônio Celestial, em uma montanha na Terra Proibida a Imperatriz se aproximou de uma enorme estátua de um demônio. Essa estátua anunciou confiantemente que se ela se casasse com esse perdedor chamado Ning o Demônio de Pedra lhe daria os manuscritos. Acontece que em 6 meses 5 imperadores viram destruir sua seita, e somente alcançando o reino de Deus a Imperatriz pode ser forte o suficiente para lidar com eles. Em seguida, cruzando as mãos na frente, a imperatriz disse que se ela quisesse vencer deve primeiro ter uma maneira de se tornar uma deusa. Lu notou que como dizem isso pode ser conseguido trabalhando em manuscritos. Depois disso a imperatriz fala que há milhares de anos de acordo com as leis primordiais do clã demoníaco celestial. Para que um líder recebesse um manuscrito ele tinha que se casar com alguém com aparência divina. Lu, desconfiante que mesmo que Ning fosse um perdedor ela ainda se casaria com ele. De repente, explodindo de energia brilhante e ardente, a imperatriz anunciou em uma voz que não permitiria a queda do clã demoníaco celestial. Depois de algum tempo a cerimônia de casamento chegou ao fim e um idoso anunciou em voz alta que o marido e a mulher estavam indo embora. Os convidados continuaram a discutir o fato de que a imperatriz Lu parecia perspicaz. Um deles concordou e relatou que ele era um tolo porque quanto mais você olha para Ning ele parece mais impecável. Um dos convidados anunciou que em poucos anos um novo poderoso cultivador de nível de imperador nasceria em seu clã celestial. Outra pessoa começou a dizer novamente que o protagonista era definitivamente digno da imperatriz. Enquanto isso Quan falava a si mesmo que ele definitivamente relataria isso ao líder da aliança. Depois de um certo período de tempo no reino espiritual celestial e na aliança dos justos, os anciãos estavam tomando chá e discutindo negócios. De repente um deles se virou para os outros anciãos e relatou que havia agitação nas terras demoníacas esses dias que os demônios tinham sido abandonados pelo clã. De repente o líder da aliança justa chamado Zentian, que cultivava no nível do imperador divino deu sua voz. Ele perguntou a outro ancião sobre seus planos para decapitar a imperatriz Lu. Zen questionou se esses planos estavam progredindo. Xiu respondeu informando que tudo estava pronto e eles estavam esperando a ordem de Zen. Ele acrescentou que a imperatriz não esperava o ataque. O cara ao lado chamado Feng relatou que a imperatriz inesperadamente se casou com um seguidor inútil, então o clã está muito baixo. Nesse momento Zen começou a separar um objeto espiritual azul brilhante na forma de uma pedra telepática em sua mão e em uma voz calma relatou que também tinha ouvido falar sobre isso porque Ku entrou em contato com ele. Em seguida o chefe da aliança convidou os anciãos a ouvir o que Ku estava dizendo. De repente a silhueta de um homem agitado apareceu na frente da aliança. Ku informou em voz alta o líder da aliança que algo grandioso tinha acontecido. Perguntou por que Ku estava em pânico. Então Ku imediatamente gritou que a imperatriz havia enganado a todos já que o homem com quem ela se casou na verdade não era um pedaço de perdedor, mas um gênio incomparável. Nesse momento os olhos de Zen esbugalharam em choque e ele perguntou sobre esse gênio inigualável. Quan começou a informar ao líder da aliança que o nome desse jovem era Ning e todos o conheciam como um seguidor inútil. Quan também relatou que o terceiro príncipe desafiou este perdedor para um duelo, mas Ning não era um perdedor porque ele derrotou o terceiro príncipe com a palma do demônio celestial. Nesse momento uma gota de suor caiu no rosto de Quan.
Quando ele relatou que Ning havia aprendido essa técnica em apenas um dia, depois de ouvir a história, Xiu respondeu que para conseguir tal coisa era apenas como um milagre lendário. Depois de coçar a barba, o ancião Feng virou-se para o líder da aliança e informou que o protagonista deveria ser levado a sério. De repente, a pedra espiritual telepática rachou em pequenos fragmentos e o líder da aliança, angustiado, disse que de repente a imperatriz fez seu movimento. Logo o líder da aliança bateu forte na mesa e anunciou que eles eram obrigados a encontrar informações detalhadas sobre Ning. Zen acrescentou que o clã Demônio Celestial deve ser destruído, caso contrário eles terão problemas. Depois de um tempo, já era noite, a Imperatriz Lu estava no quarto se olhando para o espelho e se preparando. O protagonista olhou para a Imperatriz e refletiu para si mesmo que todos no salão reagiu à sua aparência divina, mas a Imperatriz parece completamente ignorar. Enquanto isso, a Imperatriz continuou escovando os cabelos. Depois ela rangeu os dentes e silenciosamente chamou seu nome pedindo que ele acordasse, mas Ning, abaixando a cabeça, começou a pensar que se o sistema não tivesse aparecido, ele nem poderia imaginar o quão terrível teria sido se casar. O protagonista pensa que de qualquer forma ele precisa se estabelecer neste mundo e usar a força. Em seguida, o jovem pede novamente para o sistema ativar a habilidade de encantamento. Depois o jovem foi lentamente em direção à Imperatriz e decidiu que enquanto não houvesse ninguém por perto ele tentaria chocar a Imperatriz. O protagonista queria saber se tudo seria igual ao que aconteceu mais cedo, então Nin abriu um sorriso e chamou a Imperatriz de sua esposa. Lu lançou um olhar no espelho olhando para o rosto de Ning. Logo nosso herói levantou a mão e começou a falar que o momento da primeira noite é tão valioso quanto 1000 peças de ouro. Então ele diz que precisam fazer o que todo casal faz. Nesse momento a Imperatriz relatou que sabia sobre seu encantamento e acrescentou que ele pode fazer isso com outras meninas, mas não vai funcionar com ela. O protagonista concluiu que isso era o esperado de alguém poderoso como Lu. Mas de repente a garota se aproximou de Ning e sorriu dizendo que ele queria, mas não tem coragem de fazer isso. Ning logo questionou para quem ela estava dizendo isso. Em seguida a Imperatriz se sentou na cama liberando um pouco de sua aura vermelha brilhante e acrescentou que só tinha ele nesse quarto. Nosso herói imediatamente correu em direção à Imperatriz e anunciou em uma voz alegre que ele iria provar sua dignidade. No entanto, o prota se manteve no mesmo lugar congelado. Agora ele era incapaz de se mover. O protagonista imediatamente questionou o que ela tinha feito com ele. Nesse momento a Imperatriz se deitou na cama e relatou que ela apenas suprimiu a aura dele e hoje ele dormiria em pé. Ning, ao ouvir isso, começou a pedir irritadamente para ser solto porque eles não deveriam terminar o dia assim. O cara, depois de um certo período de tempo, concluiu que aparentemente Lu não o deixaria ir hoje. Ning observou que não havia saída já que a diferença entre eles era muito grande, então Ning decidiu apenas praticar porque mais cedo ou mais tarde ele provaria para o mundo que é grande. O jovem estava completamente coberto de fogo brilhante e o sistema informou imediatamente que o cultivo havia sido acelerado 3 vezes. No dia seguinte o protagonista caminhou pela rua e esticou seus braços. Ele reclamou que a Imperatriz foi tão cruel que o fez ficar de pé a noite toda. Olhando para as palmas das mãos, ele notou que tinha cultivado a noite toda e tinha atingido o nível das 7 estrelas do Guerreiro das Trevas, mas Ning diz que o avanço foi só de 1 estrela e isso ainda era pouco. De repente o sistema deu uma dica que o usuário poderia escolher um lugar forte para cultivar, então o protagonista coçou o queixo. Pensativamente se lembrou de um lugar com aura abundante. Depois de um certo período de tempo ele chegou ao principal campo de cultivo, onde toda a aura do clã demoníaco celestial estava concentrada. Além disso, é um lugar ideal para o Feng Shui. Feng Shui é uma prática antiga que tem como objetivo eliminar as energias negativas dos ambientes para trazer mais equilíbrio e harmonia aos espaços. Aqui os seguidores do clã demoníaco celestial podem acelerar seu cultivo e Ning estava ativamente envolvido no cultivo. Outros seguidores do clã, ao verem Ning, começaram a perguntar uns aos outros com surpresa se não era o marido da Imperatriz. Um dos seguidores respondeu com firme concordância, observando que agora Ning é a pessoa mais popular do clã. De repente, outros seguidores perguntaram surpresos se não eram eles que sempre diziam que Ning era um perdedor. Mas nesse momento os seguidores começaram a notar a rapidez com que Ning absorveu a aura. Um dos seguidores perguntou se é verdade que Ning é realmente um gênio do cultivo. O protagonista continuou a cultivar e liberar fluxos poderosos de sua energia. Ele sorriu pensando consigo mesmo que não esperava que a aura no local de cultivo fosse tão puro, mas depois de um tempo ele fala que ainda não
Era rápido o suficiente. Ao ouvir isso, os outros seguidores do clã Demônio Celestial congelaram e abriram a boca em choque. Alguns dos seguidores até gritaram perguntas sobre como isso não é rápido o suficiente. Nin com confiança bateu seu punho em sua palma e anunciou que ele não teve escolha. Em seguida ele usa seu poder de cultivo 10 vezes maior e nesse momento o sistema piscou uma placa vermelha com a informação de que a absorção 10 vezes maior de aura está cheia. Logo o protagonista começou a cultivar ainda mais ativamente, tudo estava coberto de uma aura poderosa. Os seguidores preocupados perguntaram horrorizados se era terremoto. Alguns deles gritaram que era de fato um terremoto. Mas um segundo depois eles perceberam que Ning estava absorvendo a aura de todo lado. Enquanto Ning se concentrava em absorver a aura brilhante, ele recebeu uma notificação do sistema de que havia chocado um grupo de acólitos e recebeu uma técnica de movimento de nível guerreiro escuro, chamada Passo do Dragão de Água. Como resultado, o sistema informou que o Passo do Dragão de Água estava sendo cultivado a 10 vezes mais velocidade. Alguns momentos depois ele recebeu uma notificação do sistema de que o Dragão d'Água havia sido cultivada com sucesso. Quando ele terminou de cultivar e sua ordem começou a se dissipar gradualmente, o jovem pensou que os passos do Dragão d'Água soavam muito bem. Com essa técnica de movimento, Ning não teria problemas com a mobilidade. Depois disso, o jovem saiu do campo de cultivo aos gritos dos outros seguidores. De repente ele cumprimentou a garota confusa e perguntou se ele poderia perguntar sobre onde as técnicas do clã demoníaco celestial estavam armazenadas. A menina envergonhada olhou para o chão e o chamou de senhor com uma voz incerta. Em seguida o informou de que essas técnicas estavam armazenadas no repositório das escrituras e hoje é o dia da abertura. A garota repetiu novamente que o clã demoníaco celestial tem um repositório de escrituras onde algumas técnicas são armazenadas. O protagonista agradeceu brevemente a menina e começou a sair, mas então abruptamente se virou e perguntou novamente sobre o fato de que a garota o chamou de senhor. Nin acrescenta que só tinha 20 e poucos anos. A menina constrangida relatou que de acordo com as regras aquele que se casou com a imperatriz é chamado de senhor. Nin sorriu e disse que o senhor parece velho. Ele acha que irmão mais velho soa melhor. A garota envergonhada congelou por um segundo e então começou a suspirar, o chamando alegremente de irmão mais velho. Depois disso o protagonista virou seu calcanhar e anunciou que estava indo embora e não iria mais interferir no cultivo dos demais seguidores. De repente um desses seguidores gritou alto uma pergunta sobre como eles deveriam treinar agora porque ele havia absorvido toda a aura do terreno de cultivo. Depois de um certo período de tempo, Ning andou pelas ruas do clã Demônio Celestial. Ele vê fora do repositório das escrituras uma enorme fila de seguidores do clã. Ning se juntou a eles e perguntou ao homem à sua frente por que todos eles realmente queriam ficar ali. O homem virou ligeiramente para Ning e relatou que o cofre estava cheio de técnicas e habilidades que sucessivos governantes haviam estudado ao longo de suas vidas. Ele acrescentou que por isso a fila estava parada por 3 dias. 3 noites. De repente o homem ficou coberto de gotas de suor frio e gritou alto chamando o protagonista de senhor. Ao ouvir os gritos do homem, outros seguidores surpresos começaram a se virar de boca aberta. Um segundo depois nosso personagem principal foi cercado por muitas meninas do clã. Algumas pessoas perguntaram se Ning era de verdade, outras garotas falaram sobre como Ning era bonito e uma delas chegou a dizer que queria muito se casar com ele. Logo outra garota em alto e bom som sugeriu que eles fugissem juntos e se casassem. Um jovem seguidor do clã demoníaco estava coberto de gotas de suor e informou que Nin é um sedutor porque ele não só se casou com a Imperatriz Lu como também conquistou o coração de muitas garotas deste clã. Outro jovem franziu as sobrancelhas e xingou alto dizendo que gostaria de ter pelo menos 1/10 de seu carisma. De repente um homem severo apareceu e anunciou com uma voz severa que era muito barulhento no armazém e perguntou se não há regras aqui. Aquele homem era o ancião Guyan. Os seguidores ao ver ele se espalharam para os lados. Depois de fugir um dos seguidores sussurrou que o ancião Guyan era conhecido como um homem rigoroso dos velhos costumes. Esse seguidor também relatou que Guyan foi enviado ao cofre pela Imperatriz por contradizê-la. O seguidor ao seu lado notou que se o ancião prestasse atenção em alguém então essa pessoa definitivamente sairia sem nada. De repente o ancião piscou seus olhos brilhantes e se curvou bruscamente em voz alta anunciando que estava feliz em receber o senhor. Nesse momento os seguidores chocados começaram a se perguntar se Guyan estava possuído por espíritos malignos porque esta é a primeira vez que o veem tão respeitoso. Outro seguidor relatou em voz alta que o protagonista é famoso no clã e sua força é insondável, então é normal que o ancião Gu fique impressionado com Ning. De repente o ancião Gu perguntou novamente se Ning estava indo para o cofre e imediatamente
Entregou a chave, dizendo que essa chave era para acesso a todos os andares do cofre. Gu acrescentou que o protagonista podia inspecionar tudo. Nosso herói sorriu calorosamente, concluindo em particular que Gu poderia ser rigoroso, mas era bom em seu trabalho. Em seguida, Ning, pegando a chave na mão, questionou se ele só precisava segurar essa peça antiga. Gu se curvou e pediu desculpas pela grosseria e então informou que quanto mais alto Ning se eleva, maior é a força das habilidades. Gu então perguntou a Ning para qual andar ele iria. Neste momento Ning já havia parado de ouvir o ancião e formou sua energia brilhante e poderosa. Em seguida nosso herói respondeu que iria para o quinto andar. Ao ouvir isso, os seguidores foram surpreendidos com as palavras sobre o quinto andar. Um deles disse que em termos de força o terceiro andar é o limite. E mesmo os seguidores mais destacados só chegam ao quarto andar. Outro seguidor perguntou aos demais sobre o fato que apenas a Imperatriz chegou no quinto andar. Neste momento o ancião Gu, surpreso, estava pensando consigo mesmo que o protagonista era digno de ser o governante que partiu os corações dos taoístas com uma palavra. Gu achou que Ning era simplesmente incrível. Depois do protagonista subir ao quinto andar, ele caminhou para frente, pensando consigo mesmo que havia uma montanha de Ka em seu corpo e era natural que o jovem escolhesse a melhor técnica. Ning entrou e procurou as melhores técnicas. Ele encontrou uma técnica de nível guerreiro escuro e uma habilidade de absorção de estrelas. Em seguida olhou técnicas elementares da queda de raios no nível do Rei da Terra, domínio da elétrica e abertura de um vaso espiritual. O protagonista conseguiu encontrar uma técnica de nível médio de Rei da Terra, habilidade espiritual celestial e a velocidade de uma aura adicional. Depois que Nin encontrou os manuscritos com as habilidades de abertura do meridiano apropriadas para permitir que a aura fluísse, ele entendeu que quanto mais vasos espirituais houver, mais rápido a aura perde. Portanto, o protagonista estava ciente de que havia muita aura em seu corpo agora, então era natural que ele tivesse que escolher a melhor técnica. Olhando para baixo, ele notou que essas técnicas não poderiam abrir mais do que uma dúzia de vasos espirituais e isso estava longe de ser suficiente. De repente, Nin notou um pergaminho azul brilhante e se perguntou se era isso. Em seguida ele examinou cuidadosamente o pergaminho que foi escrito sobre a técnica do Rei Demônio. Ning ativou a absorção 10 vezes mais. O sistema imediatamente destacou que o usuário compreende a técnica do Rei Demônio e seu nível foi aumentado. Em seguida outro sinal semelhante apareceu e após um certo período de tempo o sistema relatou que o nível mais alto de absorção da técnica do Rei Demônio foi alcançado pelo usuário. Depois de mais alguns momentos o sistema informou que o usuário havia compreendido completamente a técnica do demônio. De repente ele foi coberto com uma poderosa energia cintilante como um raio. Neste momento sua energia começou a fluir para fora do cofre em um fluxo poderoso. Os seguidores congelaram em choque e ficaram cobertos de suor. Um deles gritou alto que o Sr. Ning havia encontrado uma técnica incrível. O outro cara ficou chocado ao dizer que imaginava que Ning já havia lidado com isso uma vez. De repente uma voz soou da chave chamando o nome do personagem principal. Nin ficou surpreso que a chave estava equipada com transmissão de som. Gu sorriu e relatou que de acordo com as regras do cofre a placa antiga permite que aqueles que estão dentro se comuniquem com o mundo exterior. Então ele questionou se algum incidente inesperado havia ocorrido aqui porque ele estava preocupado se Ning havia encontrado algum problema, mas o protagonista respondeu que o verdadeiro problema era que poucos vasos espirituais estavam abertos. Gu disse ao prota para não ficar triste porque se ele abriu mais de uma dúzia então já é bom. Nin informou que mais da metade da aura ainda restava e apenas 100 delas se abriu. Ao ouvir isso o ancião gritou que o limite da técnica do Rei Demônio é de 100 vasos e apenas seres divinos são capazes disso. O ancião ficou ainda mais surpreso que isso tivesse acontecido em apenas 30 minutos. Então ele acreditava que a habilidade de compreensão de Ning era incrível. Nesse momento o sistema exibiu uma notificação de que Ning havia chocado o ancião Gu e agora recebeu uma técnica de nível divino chamada Registros Divinos. Graças ao físico divino ele pode desbloquear e ver o pergaminho. O jovem perguntou surpreso sobre o físico divino e em seguida estendeu lentamente a mão em direção ao pergaminho brilhante. Ning estava pensando para si mesmo neste momento que as artes marciais mundiais deste mundo são divididas em 5 categorias, do mais alto ao mais baixo. Divino, Deus, céu, terra, preto e amarelo. Ele lembrava daquele divino e fechou os olhos pedindo ao sistema para compreender o registro. Assim que o sistema foi ativado ele começou a derramar energia brilhante.
Depois de alguns instantes o jovem franziu a testa e abriu os olhos se perguntando o que estava acontecendo e por que sua absorção não continuava. Um segundo depois os olhos de Ning se arregalaram de horror e ele gritou alto de dor levando a mão à garganta. Parece que o cultivo de uma habilidade de patente divina deve ter destruído todos os seus vasos espirituais anteriormente desenvolvidos. O protagonista grita que tem a sensação de que seus ossos estavam sendo quebrados e emendados repetidamente. De repente o sistema piscou uma notificação de que o usuário chamado havia estudado 30% dos registros divinos. Em seguida o sistema também informou que Ning havia alcançado um pouco de sucesso e agora a ativação do físico divino começou a ocorrer. Assim que o físico divino foi ativado, a energia laranja brilhante e cintilante começou a fluir sob Ning. Então o sistema notificou que os vasos espirituais do usuário estavam quase abertos. Ning deu um suspiro pensando que mesmo com o conhecimento 10 vezes maior ele só poderia aprender 30%. O prota concluiu para si mesmo que ele queria descobrir o quanto essa habilidade poderia abrir vasos espirituais. Depois de um tempo nosso herói estava cultivando ativamente no cofre. As pessoas olharam para o céu com riachos cintilantes e questionaram ao ancião o que era isso. O ancião Gu ficou chocado e se perguntou se isso era o mar espiritual. Gu então relatou que durante o cultivo a aura se reunia em um tributo como se estivesse em um riacho. O ancião apontou que quanto mais aura houver, mais positivamente ela afeta o cultivador, mas somente quando a quantidade de aura é enorme o mar espiritual se formará. Em resposta, o seguidor surpreso se perguntou em voz alta se Ning realmente tinha tanto talento para o cultivo. De repente uma aura poderosa inflamada e transformada em um fluxo poderoso saiu do protagonista. Um dos seguidores gritou que o Sr. Ning e seu mar espiritual atingiram o céu. Nosso herói logo se levantou e começou a absorver poderosas correntes de aura de fogo. Então os seguidores gritaram que ele estava realmente tentando absorver toda a aura do demônio celestial. Gu ficou chocado que ninguém em uma idade tão jovem possuía uma quantidade tão grande de aura. De repente um idoso apareceu e gritou sobre o quão audacioso o protagonista era. Em seguida o idoso começou a gritar perguntando aos seguidores sobre quem anseia pela aura dele. Os seguidores do clã demoníaco celestial imediatamente congelaram ao perceber que era o Ancião Supremo. Um seguidor relatou que o Ancião Supremo estava recluso e deve ter alcançado o reino do Imperador Imortal. Assim que o amargurado Ancião Supremo desceu ao chão, seus seguidores imediatamente o saudaram. Logo Gu educadamente bateu seu punho na palma da mão e parabenizou o Ancião Supremo por chegar ao reino do Imperador Imortal. Em seguida Gu começou a perguntar ao Ancião Supremo sobre quem ousaria ofendê-lo e se agora o Ancião Supremo e a Imperatriz Lu haviam se tornado poderosos cultivadores do Imortal. Nesse momento o Ancião Supremo gritou severamente sobre seu avanço para o lado imortal e então relatou que era difícil alcançá-lo, já que de repente toda a aura desapareceu. Em seguida ele começou a perguntar em voz alta como era possível fazer um avanço sem aura. Nesse momento o Ancião Supremo desviou o olhar e perguntou quem havia encenado essa farsa. Logo Gu sorriu nervoso e relatou que o Supremo estava em reclusão há 1 ano e não sabia disso, mas a razão para esse estranho fenômeno era o marido da Imperatriz Lu. De repente o Ancião Supremo perguntou surpreso se a Imperatriz havia se casado e questionou se o marido era o imperador do Palácio Celestial ou o Senhor da Névoa Santa. Nesse momento o ancião Gu respondeu brevemente que nenhum deles. Gu acrescentou que na verdade o marido era um seguidor da Imperatriz. Ao ouvir isso o ancião supremo gritou em choque perguntando como um seguidor comum poderia ser digno de Imperatriz. Ele continuou a gritar que se casar com um seguidor comum não era tão bom quanto se casar com um cultivador ou imperador. O ancião supremo continuou a falar que isso não era bom para os laços do clã e para a imprensa. De repente a Imperatriz apareceu e gritou alto que ninguém era definitivamente digno. Os seguidores imediatamente congelaram e o ancião supremo chamou a garota de impiedosa. Então ele acrescentou que a Aliança Justa estava os observando e poderia cercar seu clã a qualquer momento. O ancião supremo também disse que se a Imperatriz quisesse se casar ela deveria ter escolhido um marido forte. Rangendo os dentes de raiva o ancião supremo começou a perguntar a Imperatriz como ela poderia se dar ao luxo de se casar com um perdedor assim. Logo a Imperatriz Lu franziu a testa e disse ao Ancião Supremo para observar o que ele estava dizendo. Lu lembrou que ela era a Imperatriz e ele não deveria se importar com seus assuntos pessoais. Logo o ancião se conteve e com medo concordou com a Imperatriz. Nesse momento um dos seguidores disse surpreso que não esperava que a Imperatriz não mostrasse misericórdia com o Ancião Supremo por causa do protagonista.
Gu respondeu para o cara ficar quieto. De repente os seguidores olharam para o céu e viram como Ning estava coberto de energia brilhante e ardente. Um dos seguidores gritou e chocou que era o fogo sagrado do castigo celestial. Outro seguidor preocupado questionou se Ning não estava apenas cultivando uma nova habilidade. Enquanto isso, Gu se perguntou em choque como isso se transformou em um castigo. O protagonista continuou a cultivar com os olhos fechados, liberando uma poderosa aura multicolorido que piscava como um relâmpago. Olhando para isso, o ancião supremo relatou que isso não era um castigo celestial, mas um dragão do trovão havia se formado e estava passando pelo mar espiritual. Esse ancião supremo relatou que Nin estava tentando abrir os vasos espirituais. Gu gritou como isso era possível porque ele nunca tinha ouvido falar de alguém usando um dragão do trovão para abrir seus vasos espirituais. O ancião supremo, sem tirar os olhos de Ning, novamente chamou a imperatriz de impiedosa. Em seguida questionou a garota se seu marido era apenas um seguidor comum porque com tanto talento ele muito provavelmente chegaria ao reino do imperador celestial. O resto dos seguidores do clã notaram que isso não era o que o ancião supremo havia dito anteriormente. Nesse momento a satisfeita imperatriz se perguntou se era por causa do físico divino do protagonista que ele usou o castigo celestial para abrir vasos espirituais. Se assim fosse, ela acreditava que o caminho para se tornar um deus estava próximo. De repente um dos seguidores atraiu a atenção dos outros com seu grito. Nosso personagem principal teve a energia cintilante gradualmente dissipada e apenas a energia ardente continuava. O seguidor notou que o mar espiritual estava escurecendo e Ning estava exausto. Nosso herói franziu a testa e continuou a cultivar, liberando um poderoso fluxo de energia azul. O ancião gritou que isso era ainda pior porque se a aura não for suficiente e o dragão do trovão entrasse em seu corpo, então Ning não suportaria e infelizmente não continuaria vivo. Enquanto isso, o protagonista começou a transbordar energia brilhante e a imperatriz Lu olhou para ele. Em seguida, usando sua energia como escudo, a garota disse a todos para assistir de seus assentos e não se aproximar porque ela iria protegê-lo. Lu, liberando um fluxo, se aproximou de Ning. Naquele momento, nosso personagem principal estava pensando que não esperava de forma alguma que tanta aura fosse necessária para transformar um dragão do trovão em vasos espirituais. De repente os olhos da imperatriz Lu ficaram esbugalhados, pensando que Ning estava realmente absorvendo a força aura. Logo os seguidores gritaram alto que essa era a primeira vez que a imperatriz havia protegido alguém. As pessoas questionaram quem mais teria o privilégio de ser protegido assim. Enquanto isso, a imperatriz questiona se Ning quer realmente sua aura. Ela acrescentou que ele só podia estar com muita sede. Nesse momento a imperatriz soltou uma corrente de sua energia e com um sorriso no rosto concluiu em particular que queria ver quanto o protagonista poderia absorver. Os seguidores, vendo isso, perguntaram se a imperatriz estava realmente usando todo o seu poder. Logo Ning piscou com energia arco-íris brilhante novamente. Lu direcionou um fluxo de sua energia vermelha para o jovem, notando em particular que o impulso dos vasos espirituais do desastre do trovão era realmente incomum. De repente o protagonista se aproximou da imperatriz e abraçou sua cintura. A garota ficou surpresa e Ning agradeceu à esposa por protegê-lo mesmo com as roupas rasgadas. A imperatriz desviou o olhar e perguntou se ele já não tinha visto o suficiente. Então ela disse para deixá-la ir. O protagonista soltou e pensou que de fato a garota parece não querer perdê-lo. Depois disso a aura se dissipou completamente e o céu ficou claro. Novamente, Ning e a imperatriz começaram a descer ao chão. Logo o ancião Gu virou para o ancião supremo e perguntou quantos vasos ele havia aberto na primeira vez. O velho respondeu que naquela época era considerado um gênio e acrescentou que abriu 80 veias. Mas depois de olhar para o personagem principal, ele relatou que o jovem era extremamente talentoso e deveria ser capaz de abrir de 40 a 50 vasos. De repente Gu acenou com a mão para Ning e perguntou quantos vasos espirituais ele havia aberto. O protagonista pediu para ser testado e liberou um pouco de sua aura. Percebendo que provavelmente resta mais da metade da aura, ele relatou que havia aberto apenas 199 vasos espirituais. Ao ouvir isso, o ancião supremo perguntou sobre os 199 vasos e em seguida congelou em choque. Gu arregalou os olhos e gritou que era o castigo celestial dos vasos espirituais.